Hoje a gente contamos com a grande colaboração do professor Romero, da USP, que muito gentilmente colocou à disposição nossa um tempo para poder compartilhar da sua experiência e aprender também um pouco com a gente, como a gente tem feito nas outras rodas de conversa. Eu vou já passar a palavra para a Sayonara, que vai fazer a abertura e vai conduzir a abertura junto com o professor Romero e a gente dá sequência aqui, tá bom? Obrigado. Então, boa tarde a todos e todas. Boa tarde, professor Romero Tori. Pessoal, o professor Romero Tori é engenheiro, doutor e livre docente da USP. Nosso convidado de hoje é professor da Escola Politécnica da USP, na área de Engenharia de Computação, onde coordena o Interlab, Laboratório de Tecnologias Interativas da USP, e desenvolve pesquisas de realidade virtual e aumentada aplicadas à educação e à saúde. É criador e curador do blog Educação Sem Distância, do qual eu sou uma admiradora e seguidora, também no Facebook, no Instagram, e é um prazer tê-lo conosco hoje na nossa roda de conversa, professor. Seja muito bem-vindo. O prazer é meu. Muito obrigado, Sayonara, pelo convite, Parley, pelo convite, pela oportunidade, porque mais do que eu falar, eu quero ouvir também, né? Vocês, eu acho que nessas conversas a gente sempre aprende muito, né? Cada realidade é de uma forma, os problemas são diferentes, muitas coisas são comuns também, então essa troca enriquece a todos, né? Então, obrigado pela oportunidade aí, um abraço a todos os presentes. Eu até peço, já conversei com a Sayonara e com o Varley, para que vocês estejam à vontade durante essa conversa comigo para interagirem, tá? Podem colocar ou perguntas no chat. Eu propriamente não vou ficar olhando muito para o chat, mas eu sei que vocês estão gerenciando e vocês colocam a hora que vocês acharem. Mas quem quiser e puder aparecer com vídeo, com áudio, por favor, fique à vontade, porque assim a gente se aproxima mais, porque afinal o mote da minha conversa com vocês hoje é redução de distâncias. É como que a gente pode, usando as tecnologias e metodologias adequadas, reduzir distâncias. Tá? E uma das coisas que mais reduz distância é a interatividade. E eu vou diferenciar para vocês o conceito de interatividade e de interação. Pelo menos os conceitos que eu trabalho de interatividade e de interação, eu trabalho de forma diferente do que alguns outros autores. Tá? Para mim, interação é a ação de interagir, é a ação de uma pessoa interferir na conversa com outra pessoa ou com algum sistema também. Você pode ter interação com software também, tá? Com robôs. Então, a interação é a ação de interagir. Agora, interatividade é algo um pouco diferente. É o potencial de interação que é percebido pelos participantes de alguma atividade. Tá? Então, fazendo um paralelo, seria como você falar em radiação e radioatividade. Radiação é a ação realmente dos elementos radioativos sendo emitidos. Isso é a radiação. Agora, a radioatividade é o potencial que determinado objeto, elemento tem de produzir radiação. Então, por que é importante essa diferença? Tá? E já vou começar aproveitando esse mote de eu ter pedido que vocês participem, se possível, interagindo. Tá? A gente sabe que, por exemplo, se eu estiver dando uma palestra para 500 pessoas, é inviável que eu interaja dialogue com cada um desses 500. Né? Então, seria virtualmente impossível. Mas é possível que alguns desses 500 interajam comigo. E isso vai aumentar o quê? O potencial de interação da atividade. Quem estiver assistindo, mesmo que não esteja interagindo diretamente, sente um clima de maior interatividade, de maior potencial de interação. Ele pode, eventualmente, se ele sentir que tem algo importante para colocar, ou se for chamado pela pessoa que está apresentando aquela atividade
ele vai poder interagir. Então, todo mundo só de assistir, mesmo que a maioria não vá, de fato, interagir, eles vão perceber uma atividade que tem mais potencial de interação, e isso reduz distância. Tá? A interatividade é um dos elementos mais fortes para a redução de distância. Então, claro, aparentemente, o jeito melhor de reduzir distância é colocar todo mundo no mesmo espaço físico. Só que a interatividade é capaz de reduzir distância de forma mais intensa do que colocar as pessoas no mesmo espaço físico. Muitas vezes você no transporte coletivo está até encostando numa pessoa fisicamente, mas você está distante dela, não sabe quem é, não interage com ela. Da mesma forma, alunos podem estar presentes fisicamente numa aula ou numa palestra e mentalmente estar pensando em outra coisa, estar desconectado daquilo que está acontecendo. Então, a presença física não garante proximidade psicológica. Tá? Existe um nome para isso, a gente chama de distância transacional. A distância transacional é aquela percepção de distanciamento. E a melhor forma de você reduzir essa percepção de distanciamento é por meio da interatividade, não necessariamente da interação. Ou seja, criar atividades, criar sistemas, ambientes e métodos que transpirem a possibilidade de interagir, o que torna aquela atividade mais próxima. Conversando hoje, antes dessa atividade, conversando com o Varley e com a Sayonara, a gente eu dei até um exemplo, né, que eu vou repetir agora, de por que programas de televisão, de auditório, esses programas assim, com auditório, eles, mesmo gravados, eles ficam mais próximos, a gente se sente mais próximo do animador de auditório, digamos assim, mesmo que a gente saiba que aquele programa não é ao vivo. Por isso que mesmo programas gravados têm lá o auditório, porque você percebe interatividade, mesmo que você não esteja interagindo. Tá? Bom, então, falado isso, fiquem à vontade, então, se alguém tiver alguma questão, quiser fazer perguntas, porque eu vou fazer uma apresentação breve e a maior parte do tempo vai estar reservado para interagir com vocês, para responder questões, para ouvir os relatos de vocês. A única coisa que a gente combinou aqui é de estabelecer que as perguntas tenham no máximo 1 minuto, para que tenha mais oportunidade de todo mundo que quiser poder falar. Tá? Bom, eu vou então compartilhar com vocês uma pequena apresentação que eu fiz aqui. E Sayonara ou Varley, por favor, me interrompam na hora que houver perguntas ou que alguém quiser falar, porque eu estou olhando a tela agora de projeção do slide e não estou olhando vocês, tá? Então, Perfeito. Muito bem. Eu propus aqui falar um pouco sobre o tema do momento, que é o ensino remoto emergencial, colocando prós e contras. Tá? Claro que eu não tenho pretensão de esgotar aqui todos os prós, todos os contras, e nem de querer 100% de concordância com o que eu vou dizer. É uma visão que pode até mudar, tá? Que a gente, conforme as coisas vão evoluindo, essas visões podem até se alterar. Tá? Mas serve para um debate aqui inicial. Eu aproveito para colocar aqui para vocês os meus contatos, espero que vocês estejam enxergando aí. Então, como a professora falou, quem quiser me seguir tem vários canais. No Instagram é o Educação Sem Distância Tudo Junto. Aliás, aproveitando para dizer que de quartas e sextas, às 17 horas, eu faço lives sobre temas relacionados à educação, tecnologia, educação à distância, educação remota. E hoje eu receberei a professora Vani Kensky, que é uma pessoa muito conhecida e uma pesquisadora, professora, consultora
muito conhecida na área de educação, e ela vai falar sobre design instrucional para cursos online, né? Então, é um tema bastante importante, porque todos nós, sejamos da área de AD ou não, estamos agora tendo que produzir conteúdo online, e é legal ouvir as dicas da professora Vani e acompanhar essa conversa. Da mesma forma, quem quiser vai poder colocar perguntas e a gente responder em tempo real, tá? Tem também uma página no Facebook, que é facebook.com/Educação Sem Distância, tudo junto também. O blog, que a professora comentou, eu fiz um endereço curto para ele, para ficar mais fácil, é apenas e-sem-d.org. Então, no e-sem-d.org ou romerotori.org chega no mesmo lugar. E agora, acabei de criar um canal no YouTube, com um endereço fácil também de chegar, que é vídeos.escend.org. Nesse canal estou colocando as lives e outras matérias aí de vídeo que eu tenho participado. Por exemplo, se essa conversa for publicada em algum lugar, eu também colocarei lá e assim por diante. Bom, então vamos lá, falar sobre ensino remoto, prós e contras. Antes de falar do ensino remoto, prós e contras, eu queria destacar aqui um conceito também importante. Eu já falei sobre distância transacional, que é um conceito bastante relevante quando se fala em redução de distância. E mídias na educação é outro conceito importante, porque existe uma certa confusão entre mídia e metodologia, tá? Eu já vi muito artigo, já vi muita palestra, muita gente falando porque essa mídia é melhor que a outra, com essa mídia se aprende mais, ou tal mídia é melhor. Então, até fazem experimentos comparando mídias, que eu acho que, na maior parte, são furados. Porque a mídia é, como o nome diz, apenas um meio. Né? Ela é um meio de comunicação. Ela viabiliza tecnologicamente reduzir distâncias ou complementar. É uma ferramenta que complementa os recursos que nós temos naturalmente, tá? Nossa voz, nossos gestos, etc. Então, você pode usar a mídia para complementar esses recursos naturais e pode usá-la também para reduzir distâncias, como nós estamos fazendo agora. Então, usar o Meet é uma forma de reduzir essa nossa distância, de viabilizar essa nossa conversa, mas mais importante que se a gente está usando o Meet, WhatsApp ou outro recurso qualquer, é a metodologia que foi organizada pelo Varley, pela Sayonara, que foi criar essa roda de conversa, é o conteúdo que vai ser discutido em si, a mídia é um detalhe. Tá? Mas é claro que dependendo do método, dependendo das limitações que existem no contexto envolvido, a gente tem que ter uma mídia adequada para permitir desenvolver aquela metodologia. Tá? Então, a mídia é uma forma de viabilizar a metodologia. A mídia, por si só, ela não garante um melhor ou um pior aprendizado. É muito fácil a gente encontrar contra-exemplos e exemplos de qualquer mídia que você imaginar. Então, por exemplo, é comum a gente ver críticas ao PowerPoint. Puxa, ninguém aguenta PowerPoint. PowerPoint é ruim. A culpa não é do PowerPoint, é do uso errado do PowerPoint. Tá? Se a gente usa o PowerPoint de forma inadequada, vai realmente cansar os alunos, não vai funcionar bem, e a culpa não é do PowerPoint, a culpa é da metodologia que foi usada com aquela ferramenta. Isso vale para qualquer outra mídia. Existem inúmeras mídias possíveis, eu coloquei aqui alguns exemplos, tá, mais tradicionais. A lousa e giz e a sala de aula em si não deixam de ser uma mídia, é um meio usado para suportar determinadas metodologias baseadas em exposição, ou é possível até a gente usar essa mesma mídia com metodologias diferentes. Tá? Por isso que eu digo que o que importa é a metodologia e não a mídia. A gente fala muito em metodologias ativas, por exemplo. Eu posso muito bem organizar
um plano de atividade baseado em metodologias ativas e usar lousa e giz para desenvolver essa atividade. Então, não é porque eu estou usando lousa e giz que todas as aulas vão ser iguais. Eu posso ter aulas super interativas, super ativas, usando quadro e giz, lousa e giz. Tá? E eu posso ter aulas monótonas usando até a ferramenta mais interativa que existe, só que de forma inadequada. Tá? Então, vejam, aqui eu tenho alguns exemplos de televisão, que durante um tempo era chique ter uma televisão na sala de aula, agora o normal é ter um data show, e teve uma época que eram flip charts, retroprojetor e assim vai. Tá? Só que agora a gente tem outras mídias que vêm nas mãos dos alunos também, como celular, tablet, notebook, e a gente precisa estar ciente dessas novas tecnologias e saber a melhor forma de usá-las. Um outro conceito errado é o de achar que, bom, se eu usei determinada metodologia, determinada mídia e funcionou, vai funcionar sempre. Ou, eu aprendi dessa forma, meu aluno pode aprender assim também. Esse é um conceito errado. E eu vou explicar por quê. Por exemplo, a velha lousa e giz que eu falei, né? Que é uma mídia até hoje muito usada. Tá, agora ela virou quadro branco, não é mais quadro negro nem quadro verde, mas ainda é uma mídia muito usada. E se bem usada, é uma mídia boa. Antigamente, talvez alguns de vocês, eu, por exemplo, e os mais velhos que nos acompanham aqui, tiveram aulas em que o professor escrevia na lousa e a gente copiava. Existem estudos que demonstraram que o ato de copiar ajuda a aprender, ajuda a fixar a matéria. Tá? Bom, uma vez que está comprovado que copiar ajuda a reter a matéria, por que não continuar usando, então, esse método de escrever na lousa e pedir para os alunos copiar? Bom, não vai funcionar, porque se você pedir para o aluno copiar, o que vai acontecer é que ele vai fotografar a lousa, ele não vai copiar. Então, quando não existiam mídias como os celulares hoje, ou mesmo antes dos Xerox, você precisava copiar, senão você não tinha como estudar, como lembrar do que o professor falou. Hoje não faz sentido na cabeça do aluno copiar. Não adianta você dizer para ele, copia que vai te ajudar a aprender. Tá? Não é assim que funciona. Então, a gente precisa evoluir no uso das mídias pelo simples fato de que a sociedade evolui, as tecnologias vão sendo incorporadas no dia a dia das pessoas e as coisas que antes faziam sentido passam a não fazer mais sentido. Existem questões culturais envolvidas, tá? Inclusive. Então, por esse motivo que a gente vai sempre ter que inovar. Tá? A inovação vai ser algo inerente na educação, pelo simples fato de que inovar é algo inerente à nossa sociedade. A sociedade sempre está evoluindo em termos tecnológicos, em termos de mídia, e essas inovações que ocorrem no tecido social acabam acontecendo também, ou tendo que acontecer, na escola, porque senão a escola vai se desconectar da realidade do aluno. Tá? Então, por conta disso, que a gente precisa ir evoluindo. Agora, usar lousa e giz é totalmente possível, só que cada vez menos vai ser necessário a gente usar a sala de aula para expor conteúdos. Tá? A tendência vai ser a gente usar a sala de aula para discutir questões, para tirar dúvidas. Tá? Um modelo chamado sala de aula invertida, daqui a pouco não vai ser mais invertido, vai ser o novo normal, digamos assim, para usar um termo da moda. Porque o que é o conceito da sala de aula invertida? Na sala de aula, a gente desenvolver atividades de exercícios, atividades de tirar dúvidas, etc., coisas que os alunos costumavam fazer em casa. E aquilo que se fazia na sala de aula, que era exposição de conteúdo, o aluno faz em casa. Ou seja, a gente pode passar para ele vídeos, ou pode gravar, até pré-gravar alguns vídeos, ou fazer uma curadoria e selecionar materiais disponíveis e pedir que os alunos estudem antes e tragam as dúvidas para a sala de aula. Tá? Algo que naturalmente tem acontecido agora nesse novo modelo de ensino remoto. Bom, vamos também tentar quebrar alguns paradigmas e alguns preconceitos com relação
a educação presencial e educação à distância, né? O que vem a ser educação presencial? Na cabeça das pessoas, quando se fala de educação presencial, aliás, não só na cabeça das pessoas, como até na legislação e vários documentos aí em que se padronizam os modelos educacionais. Tá? Então, quando se fala em educação presencial, se relaciona diretamente com o espaço físico. Se é presencial, é porque professor e alunos estão compartilhando o mesmo espaço físico ao mesmo tempo. Isso é educação presencial. Só que isso, com o tempo, vai perder um pouco o sentido e vai chegar um momento que a gente vai ter que rever essa terminologia. Eu já tenho um certo, como se diz assim, preconceito ao contrário, digamos, de usar educação presencial, tá? O termo educação presencial com esse sentido. Eu já prefiro usar educação presencial com o sentido de o aluno estar presente, seja fisicamente ou seja mentalmente, mesmo que à distância. Por quê? Aqui, por exemplo, eu tenho uma reunião que eu fazendo uma reunião com meus alunos aqui. Tá? Um dos alunos aqui, o Felipe, ele está à distância. Só que ele estava ou não presente à reunião? Eu posso considerar que essa reunião não foi presencial porque tinha um aluno que estava remoto? Cada vez mais isso vai ser normal, né? O que importa é a participação, é ele estar presente no sentido de participante, e não necessariamente estar fisicamente presente. Quando eu falava isso antes da pandemia, as pessoas ainda estranhavam um pouco. Hoje as pessoas já estão achando mais normal, né? As pessoas estão aprendendo que é possível estar presente à distância. Inclusive, quando eu falava de ensino híbrido, eu pensava em todas as possibilidades de hibridização que a gente tem. Tá? Muitos falam que ensino híbrido é parte das aulas serem à distância, parte das aulas serem presenciais. Outros acham que parte do curso poderia ser à distância, parte do curso ser presencial. Eu já abria todas as possibilidades de hibridização. Você pode ter, por exemplo, um curso em que uma aula em que parte dos alunos esteja fisicamente presente e parte dos alunos esteja remoto. Eu poderia ter uma aula em que os alunos estivessem presentes e o professor remoto, e por aí vai qualquer combinação. Inclusive, eu acho que, mais do que híbrida, a educação deveria ser flexível, no sentido de que o aluno escolheria, essa disciplina eu vou fazer à distância, essa disciplina eu quero presencial, a parte dessa disciplina eu vou para a aula física, a parte eu faço em casa, a parte... parecia um exagero, só que agora a gente está vendo que, no chamado novo normal, muitas situações desse tipo podem acontecer. Por exemplo, um professor que esteja no grupo de risco, pode ser que tenha que dar aula de casa com os alunos estando fisicamente presentes lá na escola. Eu posso ter situações que alguns alunos são do grupo de risco e vão estar, como está o Felipe aqui, participando da aula via telepresença. Tá? Então, a hibridização vai ser cada vez mais aceita e vai ser uma solução. Bom, vamos agora falar do ensino remoto emergencial. Né? Por que a gente chama de ensino remoto emergencial? Para não confundir com a chamada EAD, Educação à Distância, que possui uma série de regulamentações, possui uma série de padronizações, critérios, né, para credenciamento de um curso EAD, e que não são necessariamente seguidos nessa situação de ensino remoto emergencial, porque, pelo fato de ser emergencial, foram abertas várias possibilidades e feitas várias concessões para que a gente não tenha que seguir exatamente o modelo de um curso planejado para ser à distância. Tá? Então, a gente está fazendo adaptações. É o ideal? Isso? Alguém pode perguntar. O ideal é ter esse tipo de curso? Claro que o ideal seria ter um curso EAD como manda o figurino, com tutores, com materiais planejados, com vídeos e outros materiais já desenvolvidos com antecedência, com controle de qualidade maior,
e toda uma estruturação pensada para ser educação à distância. Esse seria o ideal. Acontece que, numa situação de emergência, se a gente for mirar o ideal, a gente fica travado, a gente fica congelado, paralisado e não faz nem uma coisa nem outra. Então, numa situação de emergência, a gente tem que fazer o melhor possível. Qualquer coisa que a gente fizer é melhor do que não fazer nada. Então, vamos fazer o melhor possível dentro das condições de cada caso, que é outra questão também, essa flexibilidade, porque cada disciplina é diferente, cada professor tem métodos e tem habilidades diferentes, as situações dos alunos também podem variar, então não dá para a gente definir um modelo que encaixe para todo mundo. Então, essa flexibilidade também é importante no ensino remoto presencial, no ensino remoto emergencial. Então, que pontos que eu coloco como positivos nesse ensino remoto emergencial? O primeiro deles é, obviamente, a gente ter continuidade das aulas. Se essa pandemia tivesse acontecido na década de 80, a gente não teria muito o que fazer. Tá? Ia ficar praticamente todo mundo em casa. No máximo, a escola ia mandar por correspondência algum material para os alunos, talvez eles respondessem também por correspondência, porque nem telefone a gente tinha, né? Telefone valia o valor de um carro, né, naquela época. Então, ter telefone era luxo. Então, realmente, ia ser complicado. Então, mas hoje, como a gente tem tecnologia que permite essa continuidade, vamos continuar as aulas. Tá? Interromper vai ser pior. Se as aulas não vão ser tão boas quanto seriam com maior planejamento, ou se fossem seguindo o modelo já previsto anteriormente, mas pelo menos vai ser melhor do que não ter aula. Né? E depois a gente vê como recuperar isso, como complementar as perdas que houver. Aí também a gente diminui a pressão para o retorno, porque se a gente fica paralisado, sem aula, claro que vai ter uma pressão para que se retorne. E a gente sabe que, no momento atual, esse tipo de pressão pode ser catastrófica. Então é melhor a gente ter calma nessa hora. Outra coisa boa que acabou acontecendo, eu acredito, né, mas aí vocês podem se manifestar e colocar aí as suas opiniões, é uma redução no preconceito que existe contra a EAD, ou existia, né? Eu acho que vai diminuindo, porque muita gente que achava essa disciplina é impossível de dar à distância, EAD não funciona, está descobrindo que, na verdade, dá para funcionar sim e não é tão complicado quanto parece, né? Está havendo uma capacitação em massa. Tá? Nunca imaginei que a gente conseguiria, em alguns meses, capacitar praticamente 100% dos professores no mínimo necessário para eles conseguirem se comunicar remotamente. Redução de aulas de reposição também, porque, claro, a gente sabe que há problemas, que há alunos que talvez não tenham como acessar essas aulas remotas, não só por questões, às vezes, sociais ou por questões de acesso tecnológico. Tá? Às vezes é uma questão mesmo de problemas familiares. De repente o aluno tem que cuidar dos pais, ou cuidar dos filhos, ou tem que trabalhar para conseguir se manter, ou fazer algum bico, ou sei lá o que pode estar acontecendo na vida dessas pessoas, e eles não terem condições de acompanhar o ensino remoto. Tá? Então não basta a gente dar internet para o aluno ou em um computador e achar que está resolvido. Tá? Existem muitas outras implicações. Agora, como existem esses problemas, sabendo que existem esses problemas e que a gente precisa, de alguma forma, tentar ajudar esses alunos, mas a gente não pode prejudicar o restante dos alunos por conta de alguns que não estão tendo acesso. Tá? Seria equivalente, fazendo uma má comparação aí, no ensino presencial, em que haja alunos que têm dificuldade de transporte e não consigam chegar à aula, e aí a gente fala, bom, não vamos dar mais aula enquanto não resolver o problema dos alunos que não têm condição para chegar à escola. Tá? Então, a gente tem que atacar os dois lados. Mas a gente consegue, pelo menos, reduzir as aulas de reposição. A gente vai poder dar mais atenção para aqueles alunos que perderam por quaisquer motivos, sejam pessoais ou sejam tecnológicos. A gente vai poder dar atenção posteriormente, quando houver o retorno, para recuperar esses alunos, o que é bem menos pior do que ter que recuperar a totalidade dos nossos alunos.
e a redução dos atrasos letivos, né, justamente por ter essa alternativa remota. E também aquilo que eu falei da questão do modelo híbrido. Os alunos estão percebendo, os professores estão percebendo que é viável se pensar em modelos híbridos, até porque no retorno certamente vai haver aquela questão de distanciamento, os alunos, então, talvez a gente vai ter que fazer algum tipo de revezamento, metade dos alunos vem de segunda, quarta e sexta, os outros de terça, quinta e sábado, não sei, vai ter que ter algum tipo de hibridização, tá? Estão dizendo aí algumas escolas, um dia o aluno fica em casa e faz atividade remota, no outro dia ele vai para a aula, etc. Então, a hibridização vai começar a ser uma possibilidade mais validada. Agora, claro, existem aqueles problemas, né? Então, levantei alguns também, alguns eu já até comentei, né? Como eu já falei, a questão da acessibilidade, principalmente dos alunos, mas eventualmente até alguns professores podem estar passando por esses problemas. A sobrecarga do professor, porque, ao contrário do que muitos pensam, preparar e ministrar cursos remotos acaba dando muito mais trabalho do que no tradicional ensino presencial. A questão da infraestrutura, por sorte, a maioria das instituições já usavam ou já tinham cursos de EAD e tinham a estrutura necessária para cursos de EAD, ou davam suporte usando ferramentas online aos cursos presenciais. Então, eu tenho percebido que a infraestrutura não tem sido assim um problema, principalmente no ensino universitário. O ambiente de estudo inadequado, porque o aluno às vezes não tem um espaço apropriado em casa, eles compartilham, às vezes, com outros familiares o computador, a internet, etc. Para o professor, o ambiente de produção também pode não ser adequado. E aquilo que eu falei que era um ponto positivo é, ao mesmo tempo, um ponto contrário, dificuldade, que é você capacitar a totalidade dos professores em tempo recorde, né? E, claro, como o próprio nome diz, não é a mesma coisa que EAD. Então, não é o ideal. O ideal seria um curso de EAD, bem pensado para ser EAD. E aqui eu coloco uma tirinha, um meme que muitos devem ter visto, de como é, infelizmente, a percepção de quem está de fora, né? De quem, por exemplo, assiste uma aula de 20 minutos e acha que o professor não faz mais nada no restante do dia, né? Só que para preparar uma aula de 20 minutos, eventualmente a gente gasta muitas horas, né? E é mais difícil você sintetizar do que ser prolixo. Por fim, quero falar aqui de um artigo que eu publiquei aqui no blog, né? E eu criei um endereço curto para ele, tá? DQA, que é distância que aproxima, .escnd.org. Opa, não é .org, é só uma vez o .org. Então, dqa.escnd.org, que é um artigo sobre como que é possível você aproximar estando à distância. Eu chego até a mostrar exemplos em que a distância é um fator que ajuda a aproximar, por mais paradoxal que isso possa parecer, tá? Eu começo, inclusive, citando a história dos meus pais, que meu pai foi para a guerra e tinha acabado de conhecer praticamente a minha mãe, e eles namoraram durante 5 anos por correspondência, né? Aquela correspondência incerta, assim, durante um período de guerra, que dá para imaginar como que é. Mas criaram laços fortíssimos, estando à distância, talvez até mais do que se estivessem próximos, né? Tanto que ele voltou da guerra, eles casaram e vieram para o Brasil. Então, existem situações que vocês devem conhecer pessoas que se conheceram à distância, que namoram à distância, que criam amizades à distância. Eu mesmo tenho muitos amigos que são amigos remotos e que são muito próximos e eu nunca os encontrei pessoalmente. Pessoalmente, até eu posso dizer que sim, porque por vídeo é um encontro pessoal, né? Mas não fisicamente. E
Então, eu queria discutir um pouco essas questões de que a distância pode, sim, aproximar. Tá? Então, e aproveitar também para passar algumas dicas que eu coloco nesse artigo aqui no dqa.smb.org, de algumas dicas para quem caiu de paraquedas aqui no ensino remoto. Tá? Então, começo com a seguinte dica. O ótimo é inimigo do bom. Tá? Então, vamos parar de perfeccionismo, porque o perfeccionismo pode travar algo que seria bom, porque você quer o ótimo, enquanto não atinge o ótimo, você não aceita o bom. Estamos numa situação emergencial, o bom é ótimo. Tá? Então, faça o que for possível, sem tanta autocrítica, se solte, que a coisa flui melhor. Segundo ponto, é a questão, o que é melhor, uma videoaula? Há quem diga que videoaula é tudo junto, eu acho que está correto, eu acho que inclusive vou ter uma live com a professora Patrícia Rodrigues na sexta-feira, ela é especialista em produção de videoaula, ela dá formação para professores sobre como criar sua aula, como se portar diante de uma câmera, como fazer os vídeos serem mais eficazes, etc. E ela me disse que é videoaula tudo junto e sem o acento, videoaula. Então, preciso corrigir isso daí. Bom, mas qual que é a diferença de uma videoaula e de uma aula online, né? Uma atividade online como eu estou fazendo agora? A videoaula, ela é uma aula mais bem preparada, é o que em geral se faz para EAD. Ela é editada, é tipo aquela aula que a professora preparou lá para dar 20 minutos e que ficou 4 horas preparando. Tá? Na verdade, pode levar muito mais que isso. Às vezes, e quanto menor o tempo, mais tempo se gasta para conseguir chegar num vídeo curto e que consiga comunicar tudo aquilo que a gente quer. Já numa aula online, você marca o horário, todos os alunos estão lá e você dá aula como você daria numa sala de aula. Então, a aula online fica muito mais próximo do que seria uma aula tradicional que você está acostumado. Então, eu até recomendo que quem esteja começando, que não está acostumado a produzir videoaula, que dê um passo dando aula online. Porque dar aula online, a única coisa que você tem que aprender é a falar para a câmera, tá? Como se estivesse falando para os alunos, e que, de fato, você vai estar falando para os alunos. E, de resto, a oratória, o conteúdo você domina, a forma de explicar, você pode, inclusive, compartilhar a sua tela, como estou fazendo, em vez de projetar no Datashow. Você tem recursos até para escrever na tela e como você escreveria na lousa. Então, você tem praticamente todos os recursos que você teria numa sala de aula e muito mais. Você pode rodar vídeos, você pode acessar a tela do aluno, coisa que em sala de aula é mais difícil, exceto alguns laboratórios que estejam preparados para isso, mas você pode, então, falar para o aluno, compartilha aí a sua tela, e você consegue interagir com ele, explicar alguma coisa, ou seja, tem muitos recursos. A aula online, por ser em tempo real, por ser ao vivo, ela tem menos exigências do ponto de vista de edição, de corte. Se você fala algo que está errado, por exemplo, aqui eu fui apresentar a transparência, eu vi que estava escrito errado, dqsnd.org.org. Eu já corrigi na hora e vamos embora. Tá? Se fosse uma videoaula, eu ia ter que regravar tudo, porque não pode deixar numa videoaula um slide com erro, não pode gaguejar, tem que voltar, e corta, edita. Aí começa a dar um trabalhão enorme, porque quem assiste uma videoaula já tem uma percepção de esperar algo de melhor qualidade em termos de produção. Já numa aula ao vivo não tem isso. Só que, diferentemente de uma aula presencial em sala de aula, a aula online pode ser gravada. Gravar a aula em sala de aula já se tentou e não funciona. Tá? O professor não olha para a câmera, ele está falando com os alunos, ele se movimenta, é ruim de enxergar o que está na lousa, a gravação fica ruim, não fica bom. Tá? Agora, gravar uma aula online, em que você compartilha a tela, fica perfeito. Os alunos gostam, eles gostam porque pode voltar, pode parar, pode pular, então fica bom. Quem gosta de assistir ao vivo, assiste ao vivo, participa. Quem não pode ou não gosta, assiste o vídeo depois e fica todo mundo feliz. Tá? E aí eu lembro aquela analogia que eu fiz do auditório. Né? Se você dá uma aula online
em que os alunos interagem, tiram dúvida, etc., mesmo que não sejam todos, fica melhor para quem depois assistir, porque vai ver os seus colegas interagindo, as dúvidas muitas vezes são parecidas, etc. Então, minha dica é, comece com aula online, grave essa aula e disponibilize para os alunos, tá? Sem aquela paranoia de que tem que estar todo mundo presente. Não, vai estar presente quem quiser, tiver interesse e quem quiser assistir depois, tá? Então, a outra dica que eu dou também é que a gente sabe que os alunos e as novas gerações estão acostumados a vídeos curtos. É uma geração que não tem muita paciência, tá? Eles não conseguem assistir vídeos de 1 hora, de meia hora. O ideal são vídeos de 10 minutos, no máximo 20 minutos. Então, a dica que eu dou é, em vez de você gravar a aula toda online e depois querer cortar, você vai ter aquele trabalho todo de edição e cai naquela coisa de produção de videoaula. A dica é, você se organiza os tópicos que você vai abordar, começa a gravação do tópico 1, quando acaba o tópico 1, separa a gravação. Aí você inicia outro e fala, bom, pessoal, agora o tópico 2 é isso aqui. Aí começa outra gravação e vai parando, gravando e parando de gravar, gravando e parando de gravar. Você fica com uma série já de microvídeos prontos para, depois basta você colocar um título e o link e passar para os alunos, eles já têm os tópicos todos organizados em pequenos vídeos. Bom, outra questão é como controlar presença, né? Bom, a gente sabe que controle de presença vai controlar a presença física, mas nunca a presença transacional. Você nunca vai garantir, por fato do aluno ter assinado a lista, primeiro que às vezes nem dá para garantir que foi o aluno que assinou. A gente sabe muito bem como um aluno às vezes assina pelo outro. Chamada, tá bom, chamada precisa ser muito cara de pau para responder pelo outro, mas mesmo assim você está controlando se a pessoa está dentro da sala de aula, só isso, tá? E no que isso ajuda em termos pedagógicos? Saber que o aluno está presente fisicamente. Para mim não interessa nada. O que vai dizer se o aluno realmente está presente é na interação que ele faz, nas avaliações formativas que a gente fizer e que puder avaliar como que ele está aprendendo. E esse tipo de avaliação, esse tipo de interação, você pode fazer remotamente também. Então, a gente precisa meio que desconectar dessa questão de que precisa ter presença. Estamos numa situação de emergência. Então, numa situação de emergência, se a gente conseguir atender aos alunos que estão de fato interessados, já vai ser um passo importante. Se a gente conseguir com que o aluno que não tem condições de participar ao vivo consiga depois ver o material, ótimo, estamos fazendo um bom trabalho também. Se a gente conseguir acompanhar de alguma forma como está sendo o aprendizado e tomar algum tipo de iniciativa para tentar trazer para mais próximo, para tentar envolver mais aquele aluno que está se afastando, ótimo. Mas não é chamada, não é controle de lista de presença que vai resolver isso. Então, eu desencanaria com essa questão de controle de presença e trabalharia mais com a confiança no aluno e, claro, e com acompanhamento, com feedbacks para saber se os alunos estão ou não envolvidos e tentando envolvê-los de alguma forma, tá? Mas não é o controle de presença, até porque o aluno pode ir lá e clicar que está presente, mas, na verdade, ele está fazendo outra coisa e só está aparecendo a carinha dele lá como estando presente. Uma questão muito complicada é como avaliar. Bom, uma coisa que é fácil avaliar é a chamada avaliação formativa, em que a avaliação não vale nota, a avaliação é um feedback para o aluno e para o professor. Então, quando a gente tem essa abordagem, uma abordagem formativa, vamos avaliar o aprendizado, isso a gente pode ter certeza que o aluno não vai querer burlar isso aí, porque não faria sentido algum. E, claro que também a gente tem a questão que, se não vale nota, muitas vezes não motiva o aluno. Tá? É uma dificuldade. Existem algumas atividades que a gente já fazia no presencial que pode continuar a ser feitas. Trabalhos para casa, por exemplo, que se mandava fazer em casa e o aluno entregar. Então, isso pode continuar a ser feito. Trabalhos em grupo, isso é bom, porque aproxima os alunos, fazer com que eles interajam entre si,
vai aumentar a produtividade, a interatividade entre eles e vai reduzir a distância entre eles. Então, passar trabalhos em grupo, apresentações, eles podem fazer apresentações online, eles podem compartilhar telas, seminários, etc. Pode ter chamada oral, entre aspas, você chama o aluno e conversa com ele, faz perguntas quando isso for viável, se as turmas forem muito grandes, isso fica difícil. Então, há várias formas. A mais difícil de todas, é uma que eu tenho ainda restrições, é a prova convencional. Porque a prova convencional, ela tem aquele caráter de valer nota, e os alunos já têm no subconsciente, infelizmente, na nossa cultura, nem todas as culturas têm isso, mas na nossa tem a cultura da cola, de burlar, que eu fui esperto, aqui o que seria vergonha em muitas culturas, na nossa cultura é motivo de orgulho. Consegui burlar o sistema e tirei nota sem fazer a prova. E hoje existem recursos aí muito fáceis, grupos de WhatsApp, compartilhamento de tela, uma pessoa que está em outro país pode se passar pelo aluno e responder por ele as questões. Tem várias formas de burlar uma prova, por mais que se tome cuidado. Então, é algo que eu acho que o custo e o benefício precisa ser bem medido. Eu acho que, às vezes, é um custo muito grande para a gente tentar cercar todas as possibilidades de burla pelo benefício de aprendizado, porque, afinal, o que a gente tem que objetivar é aprendizado. Então, na medida do possível, eu acho que seria melhor fazer como é na EAD, a prova mesmo ser presencial e as demais atividades, sim, de avaliação podem ser feitas online, né? E a gente precisaria, de alguma forma, motivar os nossos alunos para encarar essas aulas como eles encaram um cursinho pré-vestibular, em que eles vão fazer o cursinho, eles fazem simulados, fazem avaliações para saber como eles estão, e não para tirar nota. A nota vai ser a prova presencial quando eles prestarem o vestibular. Outra dúvida, qual tecnologia é melhor? É melhor usar YouTube? É melhor usar Meet? É melhor usar Moodle? Então, para mim, a melhor tecnologia é aquela que você sabe usar, para começar, tá? Porque você já ganha um tempo. Se você sabe usar determinado recurso, vamos em frente, tá? E depois vamos aprendendo e melhorando e aprimorando. Mas, como eu já disse, o que vai diferenciar uma atividade que vai propiciar melhor aprendizado ou não, não é a tecnologia, mas sim a metodologia que se estabelece. A metodologia é essencial. Agora, se você usar uma tecnologia que não atenda aos requisitos daquela metodologia, aí sim aquela tecnologia não é adequada. Então, a melhor tecnologia é aquela que atenda aos requisitos mínimos necessários para determinada metodologia. Vou exemplificar. A minha metodologia, digamos, de ensino de anatomia, seja baseada na manipulação de objetos 3D. Tá? Então, eu desenvolvi lá um método que o aluno, para aprender, ele manipula objetos anatômicos tridimensionais. Obviamente, uma apostila baseada em texto, ou mesmo em imagem, não vai ser uma mídia adequada, não porque essa mídia não é adequada por si só, ela não é adequada para essa metodologia que eu criei, que depende da manipulação 3D. Usar objetos físicos reproduzidos em plástico, em algum material dos objetos anatômicos, é uma mídia adequada. Mas usar realidade virtual, em que o aluno possa manipular, também é uma mídia adequada para esse tipo de metodologia. Então, a gente tem que saber qual é a metodologia, o que a gente quer ensinar, e a partir daí a gente chega nas mídias possíveis. Se a metodologia é baseada na análise de textos, então a gente pode pensar em apostilas PDF para fazer aquele tipo de atividade, tá? Ou um doc compartilhado, que pode ser mais interessante. Então, a tecnologia melhor é aquela que melhor seja adequada à mídia que eu pretenda utilizar. A mídia não, a metodologia que eu pretendo utilizar. Outra dúvida, onde encontrar material de apoio? Instituições como a de vocês, né, que tem essa equipe e esse setor aí que dá todo o apoio de formação, de suporte, de tecnologia, sabe onde encontrar esse apoio, tá? Isso é ótimo e vocês estão de parabéns. Eu já me fui informado de como está sendo o trabalho que está sendo feito aí, então vocês têm todo esse suporte. Mas além desse suporte da equipe de EAD, da equipe de tecnologia, etc.,
você pode encontrar ainda muito mais coisas também na própria internet, se você souber procurar, souber buscar. Tá? Existem materiais, existem ferramentas, assim, às vezes inimagináveis, coisas que dá para se fazer e basta sair procurando, entrar em grupos, acompanhar, por exemplo, o meu blog, blogs que discutem tecnologia na educação, grupos de discussão, etc. Sempre surgem novidades muito interessantes, tá? Que às vezes a gente nem imagina. E tem muito material gratuito, muita coisa no YouTube, agora tem muita porcaria também. Então, aí que a participação do professor é essencial, como curador, como selecionador dessas ferramentas e desses conteúdos, tá? Bom, então aqui foi uma síntese do que eu queria falar. Então deixo aqui os contatos novamente para quem quiser acompanhar o meu material. Eu tenho um livro publicado que chama Educação Sem Distância, que foi publicado em 2010 e recebeu uma segunda edição em 2017, e tem uma versão em e-book agora. E é interessante que ele não podia estar mais atual do que no momento pelo qual nós estamos passando. Tá? Muitas coisas que eu falava nesse livro se mostraram bastante atuais agora, e eu, inclusive, liberei uma versão em e-book a um preço de R$ 9,90 na Amazon, para ter um rápido acesso, e tem uma versão impressa também. Tá? Então, agora a gente pode voltar aqui para... Deixa eu ir para a tela e eu fico à disposição para o que vocês quiserem discutir. Professor Romero, muito obrigado pela apresentação. Tivemos algumas, a Sayonara também, Alexandre, que quiserem entrar para me ajudar com... Na verdade, eu vou ficar ajudando vocês aqui, que eu vi algumas colaborações interessantes no chat aqui, enquanto o professor Romero falava. Eu vou só iniciar respondendo uma que a professora Elaine perguntou para o professor Romero. Eu não sei se ele fez, mas a gente vem acompanhando. Ela perguntou assim, professor Romero, se você já fez algum levantamento com relação às federais que estão adotando os estudos remotos, como nós aqui na UFLA, de forma integral, em todos os cursos de graduação e pós-graduação. Não, infelizmente a gente está, assim como vocês, né, a gente está numa loucura agora eu também tive que transformar todas as minhas disciplinas em online, estou fazendo várias lives, então realmente eu não tive tempo de fazer esse tipo de estudo e nem fiquei sabendo de algum estudo. Vou procurar, vou até questionar nos meus grupos se alguém fez esse levantamento, então não tenho assim de pronto esse levantamento. Pela minha percepção, porque eu tenho sido convidado a dar várias palestras aí em federais, né, já fiz lives com várias federais, muitas estão numa situação parecida com a de vocês, tá? Todas com as quais eu interagi, elas pararam durante um tempo para pensar, entre aspas, para se organizar, para dar formação aos professores, ou esperando com esperança de que voltaria o presencial. Aí, quando perceberam que não ia ser possível, e até por uma demanda dos alunos e dos professores também, acabaram, então, dando início, como vocês fizeram, às disciplinas online. E, pelo que eu tenho até o momento de notícias, a coisa está indo bem. Tem seus problemas, como alguns que eu levantei aqui, não é o ideal, mas a coisa está rolando, está funcionando. Mas eu não tenho realmente esse levantamento mais abrangente, tá, de como está sendo. Certamente o MEC deve estar fazendo algum tipo de acompanhamento. Isso, tem também Elaine, eu vou te responder, porque eu tenho acompanhado alguns casos. Por exemplo, nós mesmos na UFLA já temos colaborado, participando de lives e participando de reuniões. Semana passada eu participei com o professor Rony de uma live da Universidade Federal de Campina Grande, que está iniciando os trabalhos de retorno. Há um tempo atrás, eu, Sayonara e Alexandre também conversamos com o pessoal da Universidade de Alfenas, também interessados em saber como nós iniciamos os nossos.
A UFMG vai retornar também, parece que agora no início de agosto, não é isso, Sayonara? A Sayonara estava falando comigo isso há um tempo atrás. A Universidade de Itajubá também já está nesse trabalho. E, sobretudo, o que eu acho que é interessante e demonstra, de alguma forma, a qualidade e a seriedade do trabalho que nós temos realizados na UFLA é que, a pedido do professor Rony, nós disponibilizamos alguns dos nossos materiais e acesso ao nosso ambiente de formação para o colegiado de pró-reitores da Andif, do colegiado de pró-reitores de graduação da Andifes. Então, já tivemos retorno que muitas instituições têm se utilizado de alguns materiais que nós produzimos e que estão disponíveis de forma aberta, obviamente, e de algumas reuniões nós temos participado para colaborar nesse processo. Sayonara, se quiser, e Alexandre também, fique à vontade para trazer questões aí. Bom, eu gostaria de convidar quem quiser, né, que o convite no início da roda de conversa, queridos professores, o professor Romero disse que a proposta é que apresentasse as contribuições dele no início e que a gente, já que a gente estava falando de diminuir a distância, que vocês pudessem trazer, né, as perguntas e as questões para discutir com ele, abrindo o fone e o vídeo. A única coisa que a gente pede é que fique em torno de 1 minuto, para que a gente contemple mais discussões. Alguém quer abrir e falar, por favor? Eu posso fazer, Sayonara, então? Alexandre, eu vou pensar, deixa eu ver, pode, já deixei. Professor Romero, seu áudio está fechado. Eu estava dizendo, se o professor Alexandre pudesse fechar o microfone dele, só abrir quando ele for falar, porque está vindo um ruído de lá. Ah, tá certo. Só a questão aqui, então. Aqui foi até noticiado agora recentemente, né, devido ao contexto aqui na cidade de Lavras e tudo, a previsão de retorno para estudos presenciais, ela foi frustrada, né, que seria mês de agosto, e a tendência é a gente, talvez esse ano, né, não ter condições de volta ao presencial. E, então, os remotos emergenciais é um emergencial longo, né, não algo como esperado ali no início. O senhor imagina que essa continuidade por um tempo maior, ela vai fazer com que tenha necessidade de mudança de estratégias? Ou o senhor vê como algo que foi iniciado, está dando sucesso, continua sendo naquela ideia que o senhor está falando aí do bom ser o ótimo? Professor, está sem áudio. Obrigado, Alexandre. De fato, é difícil a gente prever qualquer coisa, né? Porque quando a gente começou, em março, né, no caso lá na USP, acho que vocês também, deve ser por aí que vocês pararam, né? Quando a gente iniciou, a gente pensava uma coisa, agora está sendo outra totalmente diferente. A gente tinha esperança de que ainda este semestre a gente retornaria ao presencial e conseguiria repor aquelas atividades presenciais que a gente achava que seriam melhor serem desenvolvidas presencialmente. Então, muitos professores já previram isso, fizeram o seu plano, né, de adaptação, já prevendo algumas atividades presenciais, que tiveram que ser alteradas agora, porque foi jogado para 2021, no caso da USP, e provavelmente na das federais também, o retorno. E fica muito distante você dar uma disciplina agora e só em janeiro complementar as atividades. Então, a gente já teve que reformular, eu acabei de acertar aqui as disciplinas desse semestre, as adaptações necessárias para essa nova realidade. Então, a gente está numa situação em que a gente está, em tempo real, tendo que tomar decisões. A gente, dado o cenário atual, a gente planeja.
mudou o cenário, tem que rever esse planejamento. Eu acredito que vai haver alterações. Uma alteração positiva que pode acontecer é se acontecer uma vacinação em massa e uma imunização em massa, o que pode mudar bastante a questão do retorno. Agora, se essa imunização em massa não for conseguida, certamente o retorno vai ter que ser naquele sistema de distanciamento físico, né, que eu até não gosto do termo distanciamento social, porque eu acho que a gente não precisa de distanciamento social e dá para manter proximidade social estando à distância física. Então, o nome distanciamento social, o exemplo do nome educação à distância, não são nomes muito felizes, porque eles não ressaltam aquilo que é, de fato, a necessidade do distanciamento. Então, no caso do chamado distanciamento social, que é apenas distanciamento físico, ele pode ser necessário caso as vacinas não se mostrem totalmente eficazes, né? Ou se não for possível essa vacinação em massa. Então, a gente tem que ficar trabalhando com diversos cenários, mas é bom a gente ter na manga um plano B de atividade totalmente à distância. Eu estou, nesse primeiro semestre, eu estou fechando totalmente à distância. No segundo, eu estou planejando ter uma prova presencial em janeiro, mas pode ser que eu tenha que mudar isso também. Professor Romero, emendando aí na pergunta do Alexandre, quais os riscos do que você diz assim, não fazer o ideal, né? Mas fazer de qualquer jeito é melhor que nada. Sim. Eu não diria de qualquer jeito, eu diria do melhor jeito. Porque nós professores, sabemos nos adaptar e devemos saber nos adaptar às situações. Então, se você recebe um aluno problemático, você tinha planejado fazer a aula de um jeito, aí de repente tem uma turma problemática, um aluno problemático. Você não vai ficar rígido, não, meu plano é assim, eu não mudo nada. Não, você vai adaptar, não é? Provavelmente, talvez você perca um pouco do conteúdo, mas você consegue fazer com que a turma avance mais do que se você mantivesse aquele objetivo inicial de dar um conteúdo X e ninguém aprender nada, mas você dizer que deu X. Isso já não faz mais sentido hoje. Falar, eu dei a matéria. Não existe dar a matéria. Ou o aluno aprende ou não aprende. Você tem que estar constantemente avaliando a situação e adaptando. Se você chega na sala de aula, o retroprojetor está quebrado, você cancela a aula, tchau, pessoal, estou sem retroprojetor. Não, os professores até se orgulham de dizer, olha, eu cheguei hoje, não tinha retroprojetor, consegui improvisar e dei aula da melhor forma possível, e ele não está nem cogitando em cancelar aquela aula porque ele teve que dar de uma forma adaptada. Tá? O professor está constantemente se adaptando e se ajustando. O bom professor é aquele que sabe fazer o melhor possível com a realidade que a ele se apresenta. Isso deve valer também no ensino remoto. A gente tem uma realidade e vamos fazer o melhor possível. Se a gente ficar bitolado no ótimo, você não faz nem o bom e nunca vai conseguir fazer o ótimo também. Sim, obrigada, esclareceu. E a gente nunca deve perder o ideal de vista, né? Porque claro, quanto mais a gente avança, mais nos torna próximos desse ideal. Isso, alguém a utopia mais? É algo importante. Sayonara, a Carolina pede para o professor falar um pouco sobre provas, substituição de provas, essa ideia que ainda tem muito sobre a questão da avaliação, necessidade dela ser presencial. Foi até discutido um pouco isso, né, na conversa prévia que teve com o senhor. Se o senhor puder tratar, há sempre um receio, né, em relação a como avaliar, né, todo esse processo que tem aí para fechamento do semestre letivo e tudo. Claro. Então, a gente cai nessa mesma situação do ótimo ser inimigo do bom, né? Se a gente não tem como garantir uma prova perfeita, que garanta a autenticidade de todo mundo, etc., e nem adianta a gente dizer assim, mas aí é problema do aluno, se ele quer burlar, ele está burlando o seu próprio aprendizado, é problema dele. Só que não é problema dele, é problema nosso, porque nós vamos estar certificando. No momento que você certifica que o aluno está apto, ou que ele aprendeu determinada habilidade ou determinado conteúdo, você está sendo responsável
por essa certificação. Tá? Se o aluno se mostra depois incompetente, você é o responsável por isso. Ele pode até causar problemas para a sociedade por ter sido mal formado e você certificou que ele foi bem formado. Então, existe esse impasse da certificação. Agora, a prova sempre foi algo muito questionado, principalmente em disciplinas da área de humanas, né? Na área de exatas, ainda a prova é algo que é um pouco mais fácil de entender, porque existe resposta certa e existe resposta errada. Na área de humanas não existe necessariamente uma resposta certa ou errada, né? A discussão, a problematização acaba sendo mais importante que dar uma resposta correta ou não, de repetir aquilo que o professor falou, aquilo que está no livro. Aliás, pode ser até ruim e não ser bom ele repetir aquilo que o professor falou. Ele tem que ter ideias próprias, saber discutir, etc. Então, a avaliação é um tema extremamente controverso. Acho que é o que mais se discute desde que a educação começou a ser uma área de conhecimento mais formal, etc., e não vai ser na pandemia que nós vamos chegar numa resposta para isso. Então, a gente tem que ter um bom senso. Eu acredito que ainda que a prova em si, se necessária, porque aquelas disciplinas que eu tenho algumas disciplinas que não têm prova, né? Eu diminui radicalmente disciplinas com prova. Então, para essas disciplinas, eu estou tendo menos problema para adaptar, porque eu estou fazendo mais ou menos as mesmas atividades, só que à distância. Por exemplo, o Zoom, que é uma ferramenta que a gente usa, eu não sei se o Meet permite isso, mas eu sei que o Zoom permite você criar salas e colocar as pessoas em várias salas. Né? Então, uma coisa que dá para fazer é aquilo que a gente faz, às vezes, em sala de aula, de dividir em grupos, e cada grupo fica trabalhando e você fica circulando para acompanhar o que eles estão fazendo. Né? A gente pode fazer isso com salas de vídeo, em que os alunos se encontram-se em várias salas e você vai circulando pelas salas. Enquanto eles estão lá trabalhando, discutindo, a hora que você chega, você pergunta o que vocês estão fazendo, aí você percebe se eles estão trabalhando ou se não estão trabalhando, aí você pode perguntar alguma coisa e ver se o aluno está desenvolvendo bem aquilo. Na hora que eles têm que apresentar, você percebe se ele sabe aquilo que ele está falando, se ele está repetindo algo que não foi ele que fez. Então, tem vários aqueles trabalhos que nas atividades presenciais já eram assim, pode continuar assim. Você vai ficar na eterna dúvida, será que ele que escreveu, ou ele comprou esse trabalho, ou ele pediu para um colega fazer? Mas isso não vai ser 100% da avaliação, vai ser parte da avaliação e vai continuar como está. O que eu vejo mais dificuldade de reproduzir no modelo online ainda é a prova. Por mais que, principalmente na minha área, na área de computação, os professores estão super empolgados fazendo sistemas mirabolantes que sorteiam questões em tempo real e cada aluno recebe uma questão diferente, tem que responder naquele mesmo momento, mas não tem nada que impeça de uma terceira pessoa estar fazendo à distância em nome daquele aluno, aquela atividade. Ele tem um amigo que já é formado naquela matéria e que pode estar à distância fazendo por ele. Você nunca vai ter como comprovar que aquela prova foi realmente perfeita, né? E eu prefiro, então, dar, como eu já falei, uma abordagem na minha disciplina de algo que o foco é o aprendizado. E qualquer atividade de avaliação seriam avaliações para o aluno ter um feedback de como está o seu aprendizado para quando ele tiver que realmente fazer a sua prova presencial, ele estar bem preparado, como se fosse preparatório para esse exame. E se tem aquele aluno que acha que já sabe, faça a prova e demonstre que já sabe. Mas nem toda disciplina é possível de ser avaliada apenas com prova. Então, aí a gente tem que ver caso a caso. Mas, provavelmente, se uma disciplina não avalia por prova, ela vai avaliar ou com diálogos com os alunos, ou com apresentações dos alunos, ou com artigos dos alunos, e tudo isso dá para fazer remotamente do mesmo jeito. Ok. Nós teremos agora a participação da professora Elaine. Oi, Elaine. Pode abrir seu microfone aí. Vou abrir aqui.
Ei, boa tarde, Boa tarde. Sayonara, professor. Olha, primeiro eu queria dizer assim que é muito bacana poder fazer uma roda de conversa com você aqui na UFLA. A gente que lê os seus textos, né, que comunga dessa questão do trabalho, buscando articular o conhecimento sem essa distância, né? Já há alguns anos, então é uma coisa bacana demais, eu agradeço, né? E a minha questão está voltada para esse trabalho em equipes, né? Porque, falando do curso de pedagogia, que é o curso do meu departamento, né? Nós tivemos ontem uma conversa com os estudantes, né? E a maioria das nossas questões que foram tratadas ali, nós fizemos uma live com eles a partir do Meet, né? E com os representantes, e elas fizeram um questionário trazendo as questões mais problemáticas, né? O que está ali impactando. E uma das questões que eles trouxeram foi essa questão da interação com o professor, que a grande dificuldade dos estudantes da pedagogia nesse momento é essa falta, né, da presença do professor. E além desse ponto, né, dessa que eles levantaram, eles também sinalizaram para nós, professoras e professores, que o volume de atividades, não é? Então, eu queria muito, Romero, que você pudesse tocar Sim. nessa questão, porque às vezes a gente quer dar uma quantidade, né, de coisas, considerando que essa quantidade de coisas vai garantir a qualidade das coisas que eu estou fazendo. Então, eu queria que você tocasse nesse ponto para mim, por favor. Isso é um problema comum na educação à distância e acontecia mais intensamente no início da educação à distância, está acontecendo bastante agora no ensino remoto, né? Quem não está acostumado, professores que não estão acostumados com o ensino remoto, sem perceber, eles têm um preconceito, né? Eles acham que não é a mesma coisa que o ensino em sala de aula convencional, que precisa de algum jeito compensar isso, e essa compensação vem na forma de passar muita coisa para os alunos lerem, muito material, muita tarefa. Não, isso daí realmente é um problema, porque, como você disse, não é a quantidade que vai resolver a qualidade, acaba sobrecarregando os alunos. Se todos os professores fazem a mesma coisa, isso é multiplicado, e aí acaba os alunos por terem uma sobrecarga mesmo, né? Então, o que a gente tem que fazer é exatamente, no máximo, fazer o mesmo que você faria na sua atividade presencial. Se estava funcionando com um certo nível, um certo volume de atividades que eram passadas, não vai aumentar essas quantidades só porque agora está online. Você tem que fazer mais ou menos as mesmas coisas, em algum momento, às vezes até cortar, dadas as dificuldades do momento, né? Por outro lado, a gente tem que tomar cuidado também, porque assim, os alunos, principalmente na geração atual, eles nunca têm tempo para nada, né? Assim, eles tudo é importante para eles, eles estão ao mesmo tempo conversando com várias pessoas no WhatsApp, ao mesmo tempo checando a rede social, ao mesmo tempo estudando e assistindo aula. Então, eles ainda não aprenderam muito bem. Eu acho que com o tempo, essa geração vai aprender a se organizar melhor com tantas demandas que existem, porque os aplicativos, essas novas redes, etc., eles lutam pela atenção das pessoas. Então, eles fazem de tudo para dominar o tempo, para tomar o tempo das pessoas. É uma coisa até incrível isso, porque quando a informatização começou, quando a internet começou, etc., a nossa visão meio idealizada era de que os computadores iriam fazer muitas coisas por nós, a gente teria tempos livres para lazer, para estar com a família, para estudar outras coisas, e a gente está cada vez com menos tempo, porque essa máquina que a gente criou, que era para nos ajudar, ela virou
uma tomadora de tempo. Assim, se a gente não prestar atenção, a gente gasta muita parte do tempo, principalmente os jovens, que já cresceram acostumados a isso, não fazendo nada, só checando, e pior, de uma forma superficial, porque só vendo aquilo que passa na timeline deles e sem nem ter desenvolvido o hábito de buscar as coisas. O que vem para eles existe, o que não aparece não existe. Isso está facilitando a manipulação em massa de informação, parecido com o que era o modelo broadcasting da TV aberta, que todo mundo tinha as mesmas notícias, todo mundo tinha as mesmas informações e que parecia que com a internet isso estaria resolvido, só que as grandes corporações estão de novo dominando, quem tem dinheiro impulsiona, porque as pessoas colocam alguma coisa na sua rede social e tem a falsa impressão de que essa rede é democrática e que a postagem dela vai alcançar as pessoas do mesmo jeito que qualquer outra postagem. Não. Você coloca a sua postagem, vai para meia dúzia de amigos, não vai nem para todos os seus seguidores, muitas vezes. Agora, se você paga, vai para os seus amigos e para quem mais você quiser no mundo inteiro. Você pode até especificar quantas pessoas você quer atingir, de que sexo, de que idade, de que região, de que não sei o quê. Então, mais uma vez, o poder econômico que decide o que vai chegar até você. E a gente precisa desenvolver nos nossos alunos a habilidade crítica, a habilidade dele ser o senhor e do controle do que ele vai consumir de informação e de conteúdo e como ele vai organizar o seu tempo. Mas, infelizmente, esse é um outro problema que tem que ser muito discutido e tem que ser trabalhado, né? Mas esse é um fator que, no isolamento, tende a piorar, porque eles estão em casa e mais sujeitos a esse tipo de demandas aí desses aplicativos, dessas redes sociais, etc., e vão ter cada vez menos tempo para dedicar ao estudo. Então, o nosso desafio é conseguir, primeiro, se segurar para não tentar aumentar a quantidade de demandas para os alunos, além do que a gente vai fazer no presencial. Mas, além disso, é conseguir competir em termos de atrair o interesse do aluno, competir com todos esses chamarizes que estão a todo tempo atraindo nossos alunos, tá? Essas redes sociais, esses aplicativos. Então, a gente tem que criar desafios que motivem os alunos, dar feedbacks. Então, feedback é importantíssimo, porque é uma forma de aproximar também, dar pequenas tarefas mais constantes e motivá-los pelo feedback, pelo retorno, e que eles percebam que estão aprendendo, e principalmente o aprendizado tem que ser significativo, aquilo tem que ter um significado para eles, por que eles estão aprendendo aquilo. Então, acompanhar isso mais de perto e ver se o aluno está, de fato, envolvido com aquilo que ele está aprendendo é essencial. Então, não é volume de atividades que vai fazer aprender mais ou menos, tá? O desafio é bem maior que isso. Obrigada, Romero. Valeu, Professor Romero. Oi, Professor Gustavo, quando você falava sobre a questão do protagonismo dos estudantes, das metodologias ativas, ele colocou que concorda com tudo isso, contudo, ele teme que os estudantes com maior dificuldade tenderão a desistir do estudo, o que pode aumentar as diferenças e os seus desdobramentos sociais. Aí eu gostaria que você comentasse sobre isso que ele falou, e eu devolveria uma pergunta para os dois, para o professor Gustavo e para você. Como que os professores contemplam essas dificuldades no ensino presencial? É verdade. Olha, isso que você colocou no final, essa analogia, é uma dica que eu dou para todos vocês, tá? E que eu faço sempre. Sempre que você tiver alguma dúvida, se está fazendo certo, se não está, se isso está bom, se não está, faça uma analogia, o que você faria se fosse no presencial? Porque no presencial parece que a gente fica meio que acomodado pelo fato de você estar indo até a escola, de o aluno estar indo até lá, parece que cada um cumpriu a sua obrigação, você deu a aula, o aluno foi e está tudo bem, então você fica mais tranquilo. Quando está online, você perde essa âncora de ter a presencialidade física do aluno, e aí você fica mais inseguro. Mas, se você for ver, essas mesmas dificuldades
que aparecem no online já apareciam no presencial, só que a gente relevava. Então, significa que devemos relevar agora? Não, que quando a gente voltar para o presencial, vamos ser mais críticos em relação ao presencial. Inclusive, só abrir um parênteses, já vou responder ao Gustavo e a você, mas eu lembrei de uma coisa aqui que eu quero abrir um parênteses, que eu já comentei em outras lives, né? Vira e mexe, eu vejo algum sindicato de alguma categoria fazer campanha contra a educação à distância. Num evento que eu participei da área de saúde, uma palestrante estava apresentando lá uma campanha que uma associação daquela área estava fazendo, dizendo que que eles são a favor de ensino de qualidade e por isso eles são contra a educação à distância. Oi? Eu falei, né? Como assim? Então, eles estão associando que ensino de qualidade não pode ser à distância, como se existisse um antagonismo entre qualidade e educação à distância. Então, começou daí. Aí ela justificou dizendo que nós fizemos uma pesquisa e vimos que X%, sei lá, 70%, não sei quantos por cento, dos cursos oferecidos à distância na nossa área são de baixa qualidade. A gente foi lá, avaliou, etc. Então, por isso que a gente é contra a educação à distância. Aí eu levantei a mão e fiz a seguinte pergunta. Se vocês fizessem uma pesquisa nos cursos presenciais e encontrassem esse mesmo percentual de cursos de baixa qualidade, vocês iriam fazer uma campanha contra os cursos presenciais? Aí ela não soube o que responder. Então, se a gente encontra que tem 70% de cursos ruins, a gente tem que lutar para que esses cursos ruins melhorem ou sejam extintos ou resolver esse problema. Assim como a gente faria, é sempre aquela história de fazer analogia. Faz analogia do que você faria se fosse no presencial. Se fosse no presencial, você não ia fazer uma campanha contra os cursos presenciais. Você ia fazer uma campanha por melhoria da qualidade. Vamos criar padrões de qualidade, vamos fiscalizar, vamos avaliar, vamos não sei o quê. Então, eu coloquei esse exemplo para mostrar que realmente tem coisas que a gente releva quando é no presencial e que são problemas que ficam embaixo do tapete. Quando a gente vai para o online, aí não tem tapete para encobrir as coisas, fica tudo mais exposto, né? Então, é a mesma coisa, agora respondendo ao Gustavo, no caso da aprendizagem ativa. Tá? No presencial também existem alunos que têm mais dificuldades, que não sabem trabalhar em grupo, que não têm iniciativa, mas o fato de você colocar os seus alunos para desenvolver atividades ativas, para ele ter autonomia e ser mais protagonista, te libera para você dar atenção para aqueles que estão tendo problema, te libera para você acompanhar melhor as atividades, porque quando você dá uma aula expositiva, você gasta todo o seu tempo fazendo a exposição, dentro daquele conceito de dar aula. Bom, eu dei aula, eu dei a matéria, né? E aí, se ele aprendeu ou não, é um problema do aluno. E aí você fica numa posição confortável, porque eu dei a matéria, eu fiz a minha obrigação, mas é apenas um conforto psicológico. Se a sua preocupação for com a aprendizagem do aluno, você vai ficar tão preocupado dando aula expositiva quanto outras metodologias, porque sempre vai haver alunos que vão ter dificuldades, que vão ter problemas, que vão estar desmotivados, que vão ter algum tipo de dificuldade. Então, o fato de você colocar os alunos para trabalhar te libera um pouco dessa questão de dar aula e você vai administrar a aula, você vai circular, você vai ver, vai acompanhar e estimular o aprendizado por pares, que a gente aprende muito com os pares também, né? E tentar entender aquelas situações mais complicadas, aquele aluno com problema, e pensar em situações. Pode ser que, inclusive, numa atividade, numa metodologia ativa, você não precisa dispensar totalmente as aulas expositivas. A aula expositiva é muito boa. Tá? Eu gosto de aula expositiva e os alunos gostam também. Acontece que uma coisa, lembrando o professor José Pacheco, né, o importante é você não dar a resposta antes do aluno ter a pergunta, antes do aluno fazer a pergunta. Tá? Então, isso muda tudo. Numa metodologia ativa,
você faz com que os alunos tenham, você cria um problema para os alunos têm que resolver e surgem as perguntas. Aí, ao surgirem as perguntas, os alunos começam a sentir necessidade de aprender determinada coisa que eles não estão conseguindo aprender sozinho, e aí você tem um mote até para propor para os alunos. O que vocês acham de a semana que vem, então, eu fazer aqui uma apresentação sobre esse tópico que eu estou vendo que muita gente está tendo dificuldade. Os alunos vão agradecer, vão achar ótimo e vão prestar atenção. Ou, eventualmente, eles vão pedir antes de você oferecer, né? Você cria um problema lá para eles, eles chegam, professor, está muito difícil isso aqui, a gente não está conseguindo, explica melhor. Aí você fala, tá bom, então presta atenção que eu vou explicar. Pode ter certeza que vai todo mundo prestar atenção. Porque eles que pediram aquela aula expositiva. Agora, se você faz ao contrário, você sabe que ele vai precisar. Aí você chega e fala, pessoal, presta atenção, eu vou explicar aqui um monte de coisa que vocês vão precisar, acreditem em mim, prestem atenção, e depois eu vou passar o problema para vocês resolver. Eles não vão prestar atenção, eles ainda não sentiram a necessidade, né? Então, a metodologia ativa não significa eliminar aulas expositivas, mas é mudar a ordem das coisas, né? E dar aula expositiva no momento em que os alunos pedem ou que eles, de fato, sintam a necessidade. Alguém mais gostaria de interagir com a gente? Abrir aí o microfone, trazer uma questão, uma contribuição? Alexandre, Varley. Ou até mesmo colocar no chat, né, Sayonara, também? Sim. Senão, eu acho que a gente já conseguiu percorrer, pelo menos, tem algumas observações aqui, o professor Sidney dizendo que teve boas experiências com aulas online e disponibilizadas gravadas, mas já com trabalho em grupo ele não teve uma experiência muito boa, né? Sim, então, o trabalho em grupo realmente é uma arte, né, conseguir organizar bem isso, depende do tamanho da turma, depende do tema da matéria, se é uma disciplina optativa ou não, se é uma disciplina obrigatória, se é uma disciplina de outra área que está lá no currículo, mas os alunos não valorizam muito. Então, tem várias questões aí envolvidas. Se é no momento em que eles estão mais preocupados com os trabalhos de outras disciplinas que exigem mais. Mas, assim, existem técnicas, existem vários livros aí já da época, antes até das tecnologias, que já dão muitas dicas e até muitas técnicas de como você fazer atividades bem bacana, de forma bem bacana, em grupo, né? Tem formas que você... tem nomes, eu não gosto de ficar lembrando desses nomes de receitinhas e tal, mas vocês vão encontrar muita coisa por aí, e livros antigos às vezes servem porque o processo é o mesmo, muda só a mídia, tá? O que você faria sentando em cadeiras, você faz montando uma sala em que os alunos vão para lá e ficam interagindo com o vídeo, tá? Mas, assim, tem técnicas de um grupo fazer pergunta para o outro, depois discutir, depois sintetizar e apresentar, várias coisas que tornam a atividade interessante. Então, tem que ter bastante interatividade, tem que ter as regras muito bem definidas, os alunos têm que ter uma certa autonomia, né? Você tem que dar um desafio, mas deixar um pouco aberto para eles encaminharem como que eles vão fazer, tem que ter feedback, tá? Mas tem várias técnicas, o pessoal de pedagogia, né, a Elaine certamente conhece bastante coisa, desenvolveram aí métodos bem bacanas de trabalho em grupo, de atividades em sala de aula, que já funcionam há muito tempo, a gente precisa resgatar essas técnicas aí. Simplesmente dividir a turma e falar façam o trabalho, realmente não funciona, então tem que ajudar os alunos a estruturar o método, ter tempo contado, ter objetivo claro, ter interação entre eles, eles terem protagonismo, eles se apresentarem, e tudo isso dá para fazer em sala de aula e dá para fazer da mesma forma usando os recursos que a gente tem do Meet, do Zoom e desses outros sistemas. Tá? Você pode Eu acho que tem uma... Sim. Oh, desculpa, professor. Não, pode concluir. Não, eu só ia dizer que você pode pedir para eles prepararem vídeos, por exemplo, que sintetizem aquilo que eles fizeram e esses vídeos são depois passados para os professores e para os colegas. Deixa eu só, para terminar, dar um exemplo de um curso de pós que eu acabei de ministrar, uma disciplina,
que é uma disciplina de ambientes imersivos na educação, de pós-graduação. Bom, aí é outra coisa, né? Pós-graduação é uma maravilha, porque os alunos são mais maduros, os alunos sabem o que querem, são mais responsáveis do que na graduação. Claro, não dá para generalizar, existem muitos alunos responsáveis na graduação também, mas, em geral, na pós-graduação, ele está fazendo pós-graduação porque ele quer, não porque o pai mandou, né? Então, é outra postura. As disciplinas são eles que escolhem, então tem tudo de bom. E as turmas são pequenas, em geral. Então, eu tinha uma turma de 20 alunos, que começou, teve, acho que, 2 aulas presenciais, e aí veio a pandemia, a gente foi para o online, né? Mas, assim, as atividades se desenvolveram normalmente exatamente como eu tinha planejado. As discussões foram ótimas com os alunos, porque já era um pouco estilo sala de aula invertida, eu passava material de leitura, material de vídeo, etc., e a gente discutia em sala de aula. Eu já tinha um método de criar debates entre os alunos, já tinha um método de avaliação pelos pares, tudo isso eu fazia no presencial e eu fiz da mesma forma no online. Eu não mudei uma linha do meu planejamento. Já não tinha previsão de prova nessa disciplina de pós, aliás, nenhuma disciplina de pós eu dou prova, são sempre, eu avalio aula a aula a participação de todo mundo e vou dando nota numa planilha online que todo mundo vê. Acabou a aula, está lá a nota de cada um pela participação. Dificilmente tem questionamentos, mas quando tem, eu explico, ou ele me convence e eu mudo, não tem problema, por isso que eu deixo aberto em tempo real, para eles verem o que eu estou avaliando. E tem também a avaliação entre os pares no final. Os seminários que eu fazia em sala de aula presencial já era de uma forma diferente, que depois até alguns colegas começaram a fazer assim também, que eu não gostava daquele formato de os alunos apresentarem o seminário em sala de aula. Era uma coisa chata, eles não controlavam bem o tempo, sempre estourava o tempo, os colegas não prestavam atenção, ficava uma coisa assim chata e que não funcionava, né? Mesmo na pós-graduação. Aí eu já tinha mudado isso há muito tempo, há vários anos, muitos anos, há mais de 10 anos que eu já faço da seguinte forma: seminário, eles têm que gravar um vídeo de 10 minutos ou 5 minutos, dependendo do tamanho da turma, apresentando esse seminário. Tá? E esses vídeos são passados para todos os colegas assistirem. E aí eu delego eu formo bancas. Na aula que seria de apresentação do seminário, é a aula de avaliação entre os pares. Eu monto bancas e é uma aula bem rica, porque eles se portam mesmo como professores participando de uma banca. É incrível como eles são mais críticos até do que nós, com os colegas mesmo. E isso os ajuda depois, porque como eles vão ter que depois expor o trabalho para a banca, eles já passaram pela situação de ser banca e ver como o olhar é diferente de quem está avaliando o colega do que quando você só está sendo avaliado, né? E aí fica uma discussão legal, porque eles acabam tendo que ler o trabalho e assistir ao vídeo do colega para poder não falar besteira na hora que vai avaliar. Eles acabam dando dicas legais para os colegas e a aula flui muito bem, com muita presença, com muita participação. Inclusive, por ser um curso de aprendizagem imersiva, eu usei um ambiente imersivo, em que a gente entrava com os avatares. Algumas aulas foram com Meet, outras aulas foram nesse ambiente imersivo, que tem algumas vantagens. Por exemplo, hoje em dia os alunos não costumam entrar com vídeo, né, e a gente nem pode exigir que eles entrem com vídeo, o que causa um certo distanciamento. Mas eles entrarem com avatar, não é o vídeo deles que está lá, é um avatar que está sendo controlado num ambiente virtual. Só que ele tem que ficar atento, porque quando ele fecha a câmera e o microfone, eu não sei se ele está checando o WhatsApp, o que ele está fazendo, ou se ele está olhando para o que eu estou falando, né? Já no ambiente virtual, se ele deixar se distrair e deixar o avatar de lado, pode ser que eu caminhei pelo ambiente e ele ficou para trás e não foi atrás de mim, ou eu virei para um lado e ele está olhando para outro, então vai perceber quem está participando ou quem está participando, ele tem que estar acompanhando lá com o avatar, etc. E dá uma sensação de imersão muito boa. Então, a gente desenvolveu atividades nesse ambiente imersivo e o resultado final foi algo que até com muitos alunos eu conversei, eles concordaram, que a disciplina ficou melhor até online do que se fosse presencial. Por mim, eu mantenho ela sempre nesse modelo online. Tá? Então, nem sempre o online pode ser pior que o presencial. Né? Desculpe, Sayonara.
Não, sem problema. Eu quero dizer que essa experiência dessa disciplina imersiva, eu acho que é essa que gerou uma reunião nossa, não foi, Varley? Foi que usou aquele ambiente de Mozilla? Sim, exato. E aí olha isso, a gente um com o outro, que, nossa, olha isso, é fantástico demais, como que é isso? Aí o Varley falou para a gente o que era esses avatares, esse ambiente imersivo, né? Sim, inclusive um aluno me deu uma dica para eu fazer diferente nas próximas vezes que eu fizer apresentações em ambiente imersivo, né? Porque a gente tem a possibilidade de pôr uma tela lá dentro do ambiente e compartilhar a tela do seu computador dentro de um telão lá dentro do ambiente, os avatares ficam olhando para o telão, etc. Essa é uma forma bastante normal de se fazer. Mas um aluno fez diferente que eu até gostei. Ele criou um ambiente, ou pegou um ambiente pronto e tal, e colocou as telas dele em quadros pendurados ao longo do ambiente, e ele ia caminhando pelo ambiente explicando, e a gente tinha que correr atrás dele. Então ficou interessante porque a gente ia passeando pelo ambiente e ele ia fazendo as apresentações. Quer dizer, dá para fazer coisas diferentes, como se fosse uma série de pôsteres, né, no ambiente. E a semana passada eu participei de um evento totalmente imersivo também, chamado de LRN, de Immersive Learning Research Network. Era um evento para ser presencial, ia ser na Califórnia, e, na verdade, teve que ser cancelado, mas também ficou interessante online, porque permitiu que muito mais pessoas participassem. O ano passado foi em Londres, eu encontrei, acho que 2 brasileiros lá. A semana passada encontrei um monte de brasileiro, você está andando, enquanto as pessoas conversam, sentam numa mesa, inclusive as mesas, quando você senta, elas têm uma área que é uma área privada, de tal maneira que você conversando, só quem está dentro dessa área, dessa mesa, é que se ouve, então tem mais privacidade. No mundo real não dá para você ter essas conversas privadas. Assim, deu para participar muito bem do evento dentro desse ambiente virtual. Então, existem muitas possibilidades e cada vez mais vão ser abertas. Inclusive, a última palestra desse evento foi sobre pesquisas que estão sendo feitas para tornar esses avatares realistas. Tá? Então, vai ser exatamente você, com as suas expressões, como se você estivesse lá conversando com as pessoas. Então, a única coisa que vai demorar para a gente ter, um dia vai ter, mas ainda vai demorar, é a sensação do toque, né? O abraço, o carinho. Só que, hoje em dia, isso já está proibido até nos cursos presenciais. Então, a única coisa que dava para fazer presencialmente não pode, que é tocar as pessoas. Fora isso, dá para fazer quase tudo, praticamente tudo, e até muito mais online e em ambientes imersivos. Sim. Professor, mexeu com o pessoal aqui no chat, viu? Já estão pedindo uma roda de conversa sobre ambiente imersivo. Legal. Podemos fazer uma roda de conversa imersiva. Exato. Marca no Mozilla, né? Vamos tentar. E tem uma postagem no meu blog sobre esse evento aí, imersivo. Tem até um videozinho meu andando no ambiente lá, mostrando o centro de convenções lá, as salas. Dava até para dar de lancha lá no ambiente. Nós ficamos encantados. Tem uma última pergunta, que a gente já avançou o horário, que eu acho que a gente não pode ignorar, que é da professora Dulcineia. Professor, você acha que os alunos estão preparados para os estudos remotos? Então, eu acredito que eles estão mais preparados que nós, porque eu vejo pelos meus filhos, vejo pelos alunos com quem eu interajo, que na vida social deles, eles já quebraram essa barreira do virtual, eles já não tem muita diferença entre virtual e real. Na quarentena, meus filhos, está todo mundo aqui em casa, mas de vez em quando um sobe para o quarto e fala, eu vou para uma reunião com os amigos, eu vou para um rolê, hoje tem uma festa de aniversário, hoje tem um happy hour. Eles estão fazendo um monte de ações sociais, digamos assim, usando tecnologia e à distância. Trabalhos, eles já faziam à distância, usando recursos de compartilhamento de tela, de coisas, etc. Eu acredito que os mais novos, a geração do milênio, já não tem preconceito com ambientes virtuais, pelo contrário, eles precisam de justificativa por que eu preciso me deslocar até tal lugar se eu posso fazer aquilo à distância. Então, eu acho que existe mais barreira do lado dos professores do que do lado dos alunos. Né?
E mesmo os professores, muitas vezes, usam recursos para aproximação social com seus familiares e com seus amigos, e não, às vezes não consegue usar esses recursos com os alunos, porque parece que chaveia, muda. Bom, a escola é uma coisa, vida social é outra. Tá? Então, depois dessa pandemia, a gente ficou isolado, a gente foi forçado a ter interações sociais por vídeo, de outras formas. Tá? Eu combino com os meus amigos, a gente toma vinho, a gente faz happy hour, etc., via vídeo, e está sendo uma forma que a gente está encontrando. Né? Então, eu acho que o que os alunos não estão preparados é para ter metodologia, para serem organizados, para serem metódicos, para terem mais autonomia no aprendizado, mas são dificuldades que aparecem também no ensino presencial, mais uma vez fazendo analogia. Então, a dificuldade dos alunos não é o fato de estarem à distância ou não, é o fato de eles não terem muita disciplina, de estarem divididos, a atenção dividida, a multitarefa e acabam não fazendo nada direito. Então, são problemas que impactam também nos cursos presenciais. A gente tem que trabalhar isso e entender melhor essa geração e desenvolver outros métodos de aprendizagem, mas eu não acredito que o fato de estar remoto piore ou, de alguma forma, essa situação. Tá? Eu acho que os alunos são bem ágeis para usar essas tecnologias. Muitas vezes eles até nos ensinam muitas coisas. Sim. Assim, foi fantástico, viu? Agradeço imensamente a sua generosidade no meio desse momento difícil que a gente está passando, né? Nós aqui também, na UFLA, a gente parar uma tarde e você, assim, nos abrilhantou a nossa tarde. Imagina, muito obrigada obrigado. Mesmo. Eu acho que a gente vai precisar de colocar a parte 2. Vamos lá. E, bom, eu saio dessa live. Aliás, o fato de eu estar em confinamento é que permite eu fazer tantas lives uma atrás da outra. Agora eu vou entrar em mais duas. Às 16 eu tenho uma, às 17 outra, que eu falei, da professora Vani Kensky, né, que vocês estão convidados lá no Instagram. Mas eu gosto muito dessa interação e estou sempre à disposição, sendo possível. Tá? É sempre um prazer. Professor Romero, eu também agradeço arrumar um tempo, ainda mais sabendo dessa tua agenda de mais 2 lives em seguida. Vamos ser eternamente gratos, mas vamos te convidar para outras. Quem sabe para a roda de conversa imersiva. Claro, e vai ser uma experiência interessante, muito legal. Sim. Então tá, muito obrigado, professor Romero. Obrigado a todos, professores e professoras que participaram com a gente aqui. Eu vi no chat, depois que o professor Romero falou da possibilidade de ambientes imersivos, eu estou organizando um material para dar uma breve explicação de ambientes imersivos. É claro que não vai ser uma coisa muito aprofundada, mas é o início de uma discussão para nós aqui dentro da universidade. Bom, então, gente, muito obrigado. Boa tarde para todos. Valeu. Boa tarde. Obrigado. Tudo de bom. Um abraço aí, tá? Boa tarde a todos que estiveram com a gente também. E já aviso a vocês que nós vamos preparar rodas de conversa para apoiá-los nessa questão da avaliação que vem pela frente aí. Né? Tá bom? Obrigado, boa tarde e até a próxima. Ô, Varley. Pô, muito bom, hein? E eu gostei dessa ideia do... Deixa eu ver se eu parei. Apareceu 98 pessoas.